Durante muito tempo eu dizia que queria mudar de vida, mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de fracassar, medo de errar, medo de ser julgado, medo de tentar. E o mais engraçado é que eu não chamava isso de medo. Eu dava outros nomes para ele. Eu chamava de cautela, eu chamava de planejamento, eu chamava de esperar a hora certa, eu chamava de estar me preparando, mas no fundo era medo, né? Então, existe uma coisa que eu aprendi nisso. O medo raramente aparece dizendo não faça. Ele é muito mais inteligente que isso, sabe? O medo ele te diz, não faz agora. Espera mais um pouco, se prepara melhor, começa depois. Mas esse depois, mano, pode durar anos. Porque sempre vai existir uma desculpa nova, saca? Sempre existe uma condição nova. Sempre existe um motivo para adiar. Enquanto você adia, a vida continua passando. E eu vivi isso mais de uma vez porque eu queria ter certeza antes de agir. Eu queria confiança antes de agir, sabe? Eu queria garantias antes de agir. Só que a vida não funciona assim. Ninguém recebe confiança antes de começar. Ninguém recebe experiência antes de começar, velho. Ninguém recebe coragem antes de começar. Essas coisas aparecem no caminho. Foi aí que eu entendi que coragem não é sentir medo, sabe? Coragem é não deixar que o medo decida a sua vida, entendeu? Porque quase tudo que mudou a minha vida me assustava antes de começar. Mudar, tentar, gravar, expor minhas ideias, minha vida, minha história, que eu falo que eu já levei uma facada, tudo que aconteceu comigo. Sabe, eu tive muito medo antes de começar. Tomar decisões difíceis, tudo isso me assustava. Mas se eu tivesse esperado o medo desaparecer, eu continuaria parado. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você não precisa esperar ter certeza de tudo. Você não precisa esperar o medo desaparecer, porque ele nunca vai desaparecer. Mas você pode continuar caminhando mesmo assim. Sabe, porque existe uma diferença enorme entre sentir medo e deixar que ele tome decisões por você. E talvez a vida que você quer viver esteja do outro lado da conversa que você tem medo de ter, da decisão que você tem medo de tomar, do primeiro passo que você tem medo de dar. Então, mano, não espere o momento perfeito. Não espere a confiança aparecer. Sabe, não espere todas as respostas. Dê o primeiro passo. E depois o segundo, e depois mais um. Porque é assim que a mudança acontece. Sabe, a mudança acontece gradualmente, mas dê o primeiro passo. Vá atrás. Sabe, sentir medo é normal, nós somos humanos, nós sentimos medo mesmo. Mas você não pode deixar que o medo te domine. Sabe, como eu falei aqui agora, eu tive medo de começar esse canal, eu tive medo de colocar minhas ideias, eu tive medo de falar sobre a minha vida, mas eu tô aqui fazendo isso. Sabe, mesmo tendo vergonha. Sabe, muita gente não sabia da minha história, que eu já tomei uma facada no peito, que eu fiquei internado, drenando sangue do pulmão. Sabe, eu contei tudo isso, eu contei a minha infância, eu contei todas as partes que me doíam tanto. Eu falei tudo isso, sabe? E eu fiz tudo isso, sabe com o quê, cara? Com um propósito maior, com um propósito de ajudar pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que tudo isso que eu passei foi porque eu não tinha uma mentalidade certa. Foi porque eu vivia sem direção, sabe? Eu vivia como alguém sem nenhum propósito na vida. Sabe, então, as minhas ideias, o meu canal, ele é para ajudar pessoas a terem propósito. É para ajudar pessoas a terem um plano do que fazer. Se você precisa de um plano, cara, você precisa agir, você precisa de um plano. E como ter um plano, Guilherme? Como? Cara, tudo isso eu falo no meu canal. Não é porque é o meu canal, não. Mas eu criei um plano, sabe, para melhorar a vida das pessoas. Então no meu canal eu falo sobre dieta. Se você quer fazer uma dieta e não sabe como emagrecer, como perder peso, como construir massa muscular e treinar, eu falo sobre isso. Eu falo sobre treinos, eu falo sobre como calcular seus macronutrientes, montar sua dieta, calcular tudo certinho baseado no seu peso corporal, carboidrato, proteína e gordura.
Eu falo sobre mentalidade, porque um shape, um físico sem mentalidade não sustenta nada. Eu falo sobre rotina, porque um shape e mentalidade, mas sem rotina, sem agenda, sem saber o que você quer para os seus planos também, para o seu futuro, não vai te sustentar, porque você precisa ter um alvo, sabe? A vida é muito mais do que só treino, do que ter um físico bonitinho. A vida é muito mais que isso. Você precisa ter um plano grande. Você precisa ter um plano grande. E como realizar o plano grande, você vai ter que colocar a sua vida na agenda. Então, no meu canal eu falo sobre tudo isso, sobre como organizar sua rotina, sua agenda, como ter um plano grande. Eu falo sobre direção, sobre Deus, sobre espiritualidade. Eu falo sobre trabalho, que o trabalho edifica o homem, sobre ser uma pessoa honesta. Tá? Isso é o Guia Esparta. O Guia Esparta é sobre tudo, tá bom? Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje, mas esse vídeo hoje em si, eu tô falando sobre o medo. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te dominar. Sentir medo é normal, tá? Todos nós sentimos medo. E o medo, e o medo várias vezes ele é importante também, tá? Mas não deixe o medo decidir por você, tá? O medo ele serve de filtro. O medo, ele na vida do ser humano, ele serve para você pensar antes mesmo, sabe? Será se eu faço ou não? Só porque se você deixar o medo tomar conta, você não vai fazer nada. Você pode ter certeza que você não vai fazer nada. Então, dê o primeiro passo, corra atrás, não tenha medo de expor suas ideias, não tenha medo de falar suas coisas, mas saiba também o que você está falando, saiba o que você está fazendo, tá? Estude para isso. Entendeu? Então, sobre tudo isso eu explico no meu canal e eu falo sobre tudo isso. Como chegar nesse patamar de conseguir mudar sua mentalidade, de conseguir mudar de dentro para fora, sabe? Não é mudar só o exterior, é começar por dentro. É isso que eu falo, é sobre isso que eu prego, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje e lembre-se, um dia de cada vez e sem desculpa. Tamo junto e até a próxima.